O Via Justiça de hoje é sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nossos convidados, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Rosane Ferreira. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Os avanços na defesa do consumidor no Brasil neste 1/4 de século da criação do Código de Defesa do Consumidor. A publicação do CDC foi em setembro de 1990 e a entrada em vigor foi em março de 1991. Pergunto para a senhora, doutora Rosane, para o senhor, doutor Antônio, qual o balanço desses 25 anos? Começando com a senhora, doutora Rosane. Desenvolveu muito, né? Embora ainda tenha muito caminho a ser percorrido, hoje o consumidor, ele pelo menos já tem a ideia de que tem direitos e de que existe um ordenamento jurídico para protegê-lo. Isso já é muito bom. Qual é a estatística de ações de defesa do consumidor no judiciário brasileiro hoje? Como dimensionar os conflitos entre fornecedores e clientes em termos numéricos de ações? Olha, eu quero fazer uma retrospectiva histórica acerca do contrato e do contrato na relação de consumo. Então, o que acontece? Antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, o contrato fazia lei entre as partes, independentemente da legalidade, da função social, da probidade, da boa-fé que se deve ter. Não é verdade que o Código do Consumidor influiu no Código Civil. O Código Civil nosso ele foi pensado nos idos dos anos 70 e quando ele foi aprovado em 2002, o Código de Defesa do Consumidor já estava em vigor. Então, ele simplesmente antecipou as reformas que se anteviam no Código Civil a respeito do contrato. Então, o contrato ele foi transformado do século XIX para o século XXI em uma parceria. Então não há que se falar em parceria onde uma das partes fica prejudicada. A ideia do contrato é que seja bom para as duas partes, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor do produto ou serviço. Então a ideia do Código de Defesa do Consumidor é proteger aquela parte mais hipossuficiente na relação contratual, que é o consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil hoje, quando ele estabelece no 421 e 422 que os contratantes devem observar probidade, boa-fé, função social, ele impõe uma série de obrigações ao fornecedor de produtos e serviços e que na maioria das vezes não são observadas. Ainda vivemos uma luta do mais forte para sobrepor ao mais fraco. Doutora Rosane, 25 anos depois, como explicar o fato de que o consumidor continua sendo o lado frágil da relação comercial? Eu vejo que o consumidor, ele sempre será vulnerável. Se não no aspecto comercial propriamente, mas no aspecto técnico, né? Não tem condição do consumidor dominar todas as técnicas daquele produto que ele vai consumir e também das particularidades do serviço que será prestado. Mas, no sentido do poderio econômico dos fornecedores, ainda continua. Quando a gente vê aí situações, as relações de bancos, de telefonia, de mesmo construtoras, isso faz do consumidor a parte realmente mais fraca, né? Quando a gente trata de um contrato de adesão, por exemplo, o consumidor ele fica naquela situação realmente de fragilidade. Mas é algo que tem que ser trabalhado e nós temos que continuar lutando, né? No sentido de esclarecer ao consumidor quais são os direitos, educá-lo para que ele saiba realmente pleitear os seus direitos. Desembargador, levar o problema à justiça é sempre garantia de solução nessa área de defesa do consumidor? O judiciário está dando conta da demanda? Absolutamente. Na verdade, o consumidor sempre vai ser a parte fraca na relação.
Porque, de um lado, do fornecedor de produto ou serviço, nós temos uma organização que presume conhecer a técnica, deter o poder econômico e tudo. Então, ainda nas sociedades mais civilizadas, onde os consumidores são mais respeitados, eles são mais respeitados porque eles são também efetivamente a parte mais fraca. Para coibir, o meu ponto de vista pessoal, diverge da maioria dos entendimentos. Para coibir, nós temos que coibir as práticas abusivas que são praticadas pelos fornecedores de produto ou serviço em proteção ao Código de Defesa do Consumidor. A lei sempre está ali para protegê-lo. Agora, infelizmente, é muito difícil um consumidor sozinho levar adiante, seja em razão do valor individualmente, seja em razão dos custos que uma demanda judicial leva, e de tempo, e de aborrecimento, e de conhecimento. Então, é muito difícil para o consumidor obter êxito levando as suas súplicas ao judiciário, mas não pode deixar de levar. Doutora Rosana, a senhora falou aí sobre educação para o consumo no Brasil. Eu pergunto para a senhora, após todo esse tempo, né, de criação e vigência do CDC, a senhora acha que o consumidor brasileiro ele está devidamente educado em termos de consumo? Não. Ele não está devidamente educado. Ele está mais consciente de que tem direitos e de que existe uma norma a protegê-lo. Mas ele ainda não está educado. Como eu costumo dizer, a educação para o consumo, ela tinha que acontecer na educação básica e seguir. Só assim nós vamos conseguir realmente educar o consumidor para essa relação de consumo. Desembargador, e o que dizer sobre a conscientização do consumidor em termos de direitos e deveres? Olha, eu acho muito difícil essa conscientização do consumidor. Veja bem, a gente vê no noticiário economistas falando, olha, pode comprar, com a portabilidade do crédito, você vai conseguir transferir o seu financiamento e melhorar a taxa de juros e tal. Então, não é por aí. A população brasileira ela não tem conhecimento dos seus direitos, ela não tem noção do que representa aquele ato de contratar. Juros, taxa de juros, desconto por dentro, desconto por fora. Isso para falar dos contratos bancários. Telefonia, megabytes, consumo, fornecimento, pagamento, explicação de fatura de pagamento. Então, nós não temos, os consumidores, de modo geral, eles não têm consciência do que representa aquilo que eles estão consumindo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Participam do programa o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Rosane Ferreira. Nós vamos abrir este bloco do programa com a opinião popular em Belo Horizonte. O consumidor confia no CDC? O direito, às vezes, do consumidor é invadido pelas empresas, sim, com relação a cartão de crédito e operadores de telefone. A gente tem agora onde recorrer, mas às vezes que eu já o procurei, foi muito burocrático. Se você trabalha, os horários também às vezes dificultam. Porque as lojas não respeitam o Código do Consumidor. Por exemplo, eles colocam lá um anúncio lá, R$10 um produto. Aí lá embaixo tem lá, com a letra bem pequenininha. Se você for comprar no cartão, aí tem lá um juro alto de 30%, 40% com as letras miudinhas. Eu comprei uns sapatos, ele 6 dias, ele descolou todo.
A obrigação da loja, no meu ponto de vista, era me dar outra mercadoria imediatamente, mas não aconteceu, eu estou aguardando. A burocracia, a espera, tudo no Brasil demora muito, né? Então eu acho que é um dos órgãos que eu precisei e que não me ajudou. Comentário da senhora sobre a fala popular, doutora Rosane. Eles têm razão. Há muita dificuldade, o fornecedor ainda insiste em não cumprir as determinações. Os órgãos de defesa do consumidor ainda necessitam de melhor aparelhamento, de melhor composição de seu corpo técnico para poder atender a esses consumidores, mas vai caminhando, né? Mas ainda não é o desejável, realmente não é, e eles estão com razão. O comentário do senhor desembargador, e perguntando também por que os produtores e revendedores, pelo que o povo fala aí nisso que os senhores viram, ainda não mudaram o comportamento como deveriam nestes 25 anos. Porque eles não têm sanção. Eles conseguem, decorrente do poder econômico, manter essas práticas que são nocivas ao interesse do consumidor. A lei é muito boa, mas individualmente o consumidor é hipossuficiente e não compensa. Um sapato, uma conta de telefone, não justifica você largar o seu trabalho, fica mais caro você largar o seu trabalho para poder questionar aquilo que é seu direito e que deveria ser respeitado pelas fornecedoras de produtos e serviços. Doutora Rosane, qual a comparação a senhora faz do CDC brasileiro com legislações semelhantes no mundo? O nosso código ele é bem avançado. É uma legislação que está assim, entre as primeiras, né, do mundo nessa área. O que falta realmente é a conscientização do consumidor para saber usar essa legislação e exigir o cumprimento dessa legislação. Desembargador, há normas do CDC que ainda não pegaram? Olha, eu abri o programa falando antes que o STJ o revogue. Considerando a tripartição de poderes, nós poderíamos pensar que eu estaria falando uma besteira aqui, porque o Poder Judiciário não tem competência legislativa. Acontece que, quando o Código de Processo Civil prioriza a jurisprudência em detrimento da lei, nós vemos algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça que impedem que o juiz aplique a lei nas relações de consumo. Exemplifico. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um rol de medidas tidas como abusivas e, consequentemente, que anulam o contrato naquela parte em que ele não pode ser aproveitado em razão do abuso. E aí tem uma súmula do STJ que veda ao juiz reconhecer de ofício abusividade. Então, se formos falar e verificar as orientações do sentido de não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, nós teremos muitas. Outra questão que nós temos no Código de Defesa do Consumidor chama-se a inversão do ônus da prova. Então, a parte hipossuficiente, ela não tem que provar nada, quem tem que provar é o fornecedor do produto ou serviço. A gente vê, inclusive eu que julgo muito revisão de decisões, é muito difícil o consumidor conseguir essa inversão e a maioria dos magistrados eles têm uma certa resistência em inverter o ônus da prova para poder julgar no final. Controvérsia jurídica, juridicamente falando, a gente tem essa dificuldade que acaba dificultando o consumidor individualmente de fazer prova para atender, para demonstrar que houve abuso e que o seu direito foi lesado. Doutora Rosane, pegando essa colocação do desembargador, aí eu pergunto para a senhora as dificuldades dos advogados na aplicação do CDC no dia a dia da profissão. É exatamente essa que o doutor Antônio acabou de falar, porque o advogado ele pede, por exemplo, a inversão do ônus da prova, o juiz não defere.
E, muitas vezes, o consumidor ele só vai poder ter o direito dele garantido se for deferida essa medida. Né? Então, vai alongando demais. Muitas vezes é preciso que o advogado interponha um agravo de instrumento para que essa questão seja revista lá no tribunal, para mandar voltar. Quer dizer, enquanto isso, o objetivo maior da ação está parado. Né? Então, esse é um exemplo, mas são várias outras situações que têm impedido o consumidor de ver o seu direito garantido jurisdicionalmente, sabe? Proteção ao crédito. Quais os problemas que a senhora enfrenta nessa área de proteção ao crédito? São cadastros, né, que são feitos indevidamente, muitos cadastros indevidos, duplicidade de cobrança, gerando cadastro junto ao SPC, Serasa, manutenção do cadastro após 5 anos, ou renovação desse cadastro após 5 anos. É uma infinidade de situações que o consumidor enfrenta. Desembargador, o que dizer sobre a proteção contratual nos contratos de adesão e as leis do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor? Olha, é uma das inovações que vieram, inovações já inteirou a maioridade, que nós estamos comemorando 25 anos, com o Código de Defesa do Consumidor. Então, são regras de interpretação de contrato, no contrato de adesão, são serviços que deveriam ser prestados pelos fornecedores de produto ou serviço. A ideia do SAC olha, nós temos a credibilidade, nós prestamos o serviço adequado, nós prestamos um bom serviço, nós tratamos o nosso consumidor com respeito e, consequentemente, a gente consegue trazer mais consumidores para os nossos produtos, os nossos serviços. Infelizmente, o empresário brasileiro e o empresário no Brasil, até mesmo os estrangeiros, eles usam o SAC mais para a proteção própria do que para a proteção do consumidor. Daí, se dizer que às vezes é uma parte do código que não pegou. Não pegou por falta de consciência daquele que deveria conhecer e prestar essa melhora. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os 25 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor. Participando do programa, o desembargador Antônio Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Rosane Ferreira. A jurisprudência relata a aplicação de sanções para reparação a título de dano moral. Pergunto para o senhor desembargador os principais casos, como avaliar o reconhecimento do dano moral em termos de defesa do consumidor. Olha, tanto nas relações de consumo quanto nas relações civis, aquele que causa dano a outrem responde pelo dano. O dano moral é um dano que acontece na seara imaterial da pessoa, no âmbito subjetivo. Então, normalmente, nas relações de consumo, acontecem com muita frequência, o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de devedores. É uma via crucis para aquele que tem o seu nome inserido nos cadastros de devedores, que são usados mais como instrumento de coação do que como instrumento de melhora do mercado. Então, qualquer que seja o débito, se ele efetivamente for devido, deve ter uma notificação prévia para que o devedor possa quitar ou solucionar a questão antes de ter o seu nome negativado. Acontece que, na maioria das vezes, essas negativações decorrem de débitos inexistentes, de débitos que não correspondem efetivamente ao valor, e aí quem tem o seu nome negativado acaba tendo dificuldades para limpá-lo e também de se ressarcir moralmente.
o dano moral ele deve ser fixado na proporção da lesão e levando em considerações as condições sociais e econômicas do ofensor e do ofendido. Doutora Rosane, os problemas que os advogados, os consumidores enfrentam na área de telefonia e a defesa do consumidor? Quando as empresas de telefonia estão querendo vender o serviço, o atendimento é um. O pós-venda, a situação já muda completamente. E aí, o consumidor ele vai buscar o socorro, né, nos serviços de atendimento ao consumidor, que normalmente são terceirizados, não são atendidos ou são mal atendidos, desrespeitados, maltratados. Então, assim, é uma situação muito complicada. Não tem a contraprestação, não há continuidade no processo da venda do produto e do serviço. Problemas nos planos de saúde, desembargador? Pois é. O plano de saúde também acontece da mesma forma. São feitas promoções, os consumidores são atraídos, são recrutados em idades novas que não dão despesa. E aí, ainda hoje nós vemos discriminação em flagrante violação da lei, porque o Estatuto do Idoso ele estabelece que não poderá ter discriminação em razão de idade, nem em plano de saúde. Não pode aumentar o plano de saúde em razão da idade. Aumentam. Na hora de pleitear determinadas coberturas, essas operadoras de plano de saúde, elas não têm atendido. Disponibilização de profissional para atendimento, às vezes nem isso tem. O plano de saúde, operadoras de telefonia, elas são fiscalizadas por agências reguladoras, no caso do plano de saúde, a ANS. Infelizmente, a ANS acha que ela está a serviço das operadoras, quando na realidade elas deveriam estar fiscalizando as operadoras para que elas prestassem o serviço adequado da forma que foi oferecida no momento da contratação. Doutor Rosane, há ainda padrões insustentáveis de consumo no Brasil? Ah, sim. É muita coisa que precisa ser feito ainda nesse campo, nessa seara de consumo, né? Tem fornecimentos, tem práticas comerciais e de consumo que prejudicam em muito o consumidor, prejudicam profundamente o consumidor e que ainda nós não conseguimos alcançar o patamar mínimo, né, de atendimento dessas necessidades do consumidor. Então, acho que existe sim, existem questões ainda que estão assim, na rasteira dessa legislação que é tão boa. Vamos para as considerações finais, desembargador. Qual é o futuro da relação entre o consumidor e o fornecedor no Brasil? Olha, a tendência, inclusive mundial, é de restabelecer o equilíbrio dessas relações de consumo. Se nós não sairmos do eixo dos países civilizados, das empresas que vêm aqui prestar o serviço, nós não teremos essa situação de prestação de serviços inadequados, de lesão contratual, de ofensa a direitos do consumidor. Os fornecedores de produtos e serviços eles têm que levar em conta o seguinte: o consumidor é o seu destinatário final do produto e serviço. Então deve-se manter a clientela, deve-se tratar bem o cliente. Não pode tirar do cliente tudo aquilo em um pequeno curto de tempo, porque ele precisa sobreviver, ele precisa crescer para ele continuar consumindo e continuar lhe rendendo esse recurso dessa contratação. Então, é necessário que as empresas se conscientizem que o grande objetivo é manter o consumidor consumindo e com capacidade de consumo de coisas boas e caras. Considerações finais da senhora, doutora Rosane? Consumidor e fornecedor, um depende do outro. Básico. Fornecedor tem
maiores condições, o consumidor é mais vulnerável, então é preciso respeitar essa desproporcionalidade. E se o fornecedor tem dificuldade em cumprir a norma, tem que ser aplicadas as sanções devidas até que ele aprenda a cumprir essas normas. O consumidor, por sua vez, precisa se educar, se conscientizar do direito que tem, dos instrumentos que tem. Muito obrigado, a senhora e ao senhor pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.